Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje começando aí a nossa primeira lição do nosso quarto trimestre. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Lembrando que ao final eu deixo aí algumas ideias de dinâmicas para você. E caso surja, mais alguma ideia, então eu sempre deixo aqui em cima, deixo no finalzinho do vídeo, deixo também no blog, porque eu coloco todo o esboço da lição e mais o slide para você, se você não sabe, então fica sabendo agora, tá bom? E tudo aqui nas notificações, pessoal. É só você dar uma olhadinha aí abaixo, tem todas as informações para você. Bom, não vamos falar muito, vamos direto aí ao nosso tema da nossa lição, da nossa primeira lição, que é Ezequiel, o atalaia de Deus. Esse é a nossa primeira lição. Ou seja, se você não conhece tão bem assim, se não tem lido, se não leu, se está precisando aí, de fazer aí uma recapitulação, então é nesse livro que nós vamos aí nos basear nesse quarto trimestre. Então é interessante, porque justamente, Ezequiel, ele nos leva a entender a soberania de Deus, também a entender como Deus, no caso, estava focado no povo de Israel, no povo judeu, e muitas vezes a gente pensa, que somente no povo judeu, somente no povo escolhido, mas não é assim. Ezequiel vai nos mostrar justamente como o Senhor, ele está, e ele é interessado em todos os povos. Então aqui nós vamos ver alguns simbolismos, oráculos, ilustrações que Ezequiel, no caso, recebe de Deus a respeito do pecado do povo, de como o povo precisava voltar-se para o Senhor, como Ezequiel foi escolhido aí para ser o atalaia. E uma outra coisa, a gente sabe que uma atalaia é justamente aquela pessoa, que está como em uma torre de vigia, uma pessoa que está aí observando, uma pessoa que informa, uma pessoa que chama. E Ezequiel estava justamente aí para informar o que Deus estava dizendo para o povo, o que Deus tinha, qual a mensagem de Deus para o povo, chamar a atenção desse homem, para que eles tivessem um arrependimento, para que eles, olha, vamos despertar, vamos acordar, Deus está cobrando uma posição sua. E assim Deus escolheu Ezequiel como atalaia, e Deus escolhe nesses últimos dias você como atalaia, eu, pessoas que estão aí para levar a mensagem do Evangelho. Nós estamos nos nossos últimos dias, não sabemos quando Jesus virá, mas Ele virá. E precisamos estar aí atentos, não somente à nossa função como atalaias, como aqueles que informam, aqueles que falam a respeito do amor de Deus, chama as pessoas a uma responsabilidade. Olha, vamos acordar, vamos despertar, Jesus está voltando, Então é uma responsabilidade que Deus coloca na minha vida, coloca na sua vida, ou seja, nas nossas mãos, Quando o Senhor diz, olha, se você não fizer o que você tem que fazer, eu vou requerer das suas mãos o sangue dessa alma. Então é algo muito forte e essa mensagem é poderosa, esse estudo é poderoso, mas não tenha medo, porque a nossa força vem do Senhor. Precisamos aí do Espírito Santo de Deus para poder fazer a obra. Às vezes a gente pensa que vai com as nossas próprias forças e ai de mim se fosse fazer qualquer coisa no meu próprio nome, com a minha própria força. Então a gente nesse momento precisa ativar os dons do Espírito Santo, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, se a gente não está nele, a gente não pode fazer nada. E basicamente é isso aí que você vai falar para a sua turma. Vamos trabalhar aí algumas dinâmicas referentes a isso e não tenha medo. Você não tem que fazer nada com as suas forças, porque se for com as suas forças, fatalmente você vai ficar assim, com medo, mas não tenha, porque é Deus que é a sua força, é Deus que é o seu escudo, é Deus que vai à frente, é Deus que coloca as palavras na sua boca, é Deus quem te dá a oportunidade. Você só tem que chegar, estar aí vigiando ou observando, o que acontece aqui ao meu redor, o que eu estou vendo, como é que são as pessoas que estão aqui. Olha,
eu vou abrir, vou entrar, vou encontrar uma brechinha e vou falar do amor de Deus. Então você tem que estar sempre dessa forma, com essa responsabilidade, com essa... E responsabilidade é uma coisa muito forte, né? Porque se você sabe que Deus te deu essa posição, né, de atalaia, de ser aquele que leva a palavra, então você vai estar o tempo todo atento. É isso que a gente precisa fazer. E sempre aqui em oração, com espírito de oração, pedindo ao Senhor a oportunidade, porque Ele vai te dar essa oportunidade. Amém? Bom, pessoal, antes de mais nada eu te peço, né? Deixa aí a sua curtida, vamos compartilhar. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida, abençoe a sua escola bíblica. Se você não está numa escola bíblica, né? Se você por algum motivo tem alguma dificuldade, que essa lição seja uma bênção aí na sua vida, tá bom? Bom, pessoal, então a gente começa, né? Já sei que você deu aí a sua curtida, já deixou a sua curtida, já compartilhou. Nosso texto áureo é: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso disse Paulo em 1 Coríntios 9,16. Né? Ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. E muitas vezes nós estamos como meio que dormindo, né? A gente deixa as coisas passarem, a gente tem amigos que não conhecem a Deus e a gente deixa as oportunidades passar. E precisamos ter essa frase: ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Ai de mim. Então Paulo, ele tinha essa certeza e nós também precisamos ter. A nossa verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. E isso também é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes existem aí duas classes de cristãos, né? Aquele que vai anunciando somente o julgamento, você vai para o inferno, você não sei o quê, e se você não receber Jesus, a pessoa toma até um susto e às vezes o ouvido, né, tapa. E a gente, e tem aquela outra classe: tá tudo bem, mas é interessante aí que você receba Jesus, né? Que você comece a caminhar com Jesus. E aí, não pode ser só uma coisa ou outra, né? A gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que dar as boas novas do Senhor, porque Ele veio para anunciar as boas novas, né? O que a Bíblia diz. Mas a gente também, como o próprio Jesus, né? Ele anunciou as boas novas, mas Ele também disse: olha, cuidado. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem, né, a dizer. Porque muitas vezes a gente escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro, né? A gente deixa as coisas escaparem. E a gente sabe que não é bem assim. Existem as boas novas, mas tudo tem um limite, tudo tem um tempo. E a gente precisa estar muito atento, porque a vida, como o Tiago diz, é um vapor, né? A gente está aqui e logo a gente não está. E aí o que aconteceu aqui se você não aceitou a Jesus, né? Então tem uma boa nova, sim, mas você precisa aproveitar essa boa nova, amém? E aí a gente vai para o nosso texto bíblico que diz, lá em Ezequiel 3, de 16 a 21 e 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas,
quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Então, é muita responsabilidade, né, que a gente vê aqui que Deus colocou sobre Ezequiel e coloca também sobre você e sobre mim. Então, precisamos aproveitar cada oportunidade. E, principalmente, você é cristão? Fale do amor de Deus às pessoas que estão próximas de você, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos. Você tem convívio com eles? Fala o que Deus tem feito na sua vida e como Deus quer fazer na vida deles também. Né? Então, é isso que a gente ouviu Deus falando com Ezequiel e que fala para nós hoje. Por isso que está aqui, né? Está aí na Bíblia. E outra coisa, pessoal, você vai tendo contato com pessoas no seu trabalho, na sua escola, sempre em espírito de oração, para que o Senhor dê essa oportunidade para você. Amém? Nossa palavra-chave, Atalaia. Sobre o livro de Ezequiel, primeira, segunda e terceira parte. Aqui eu destaquei que os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e a idolatria do povo. A expressão, né, o nome Israel, você vai ver umas 180 vezes no livro de Ezequiel. Né? Então, cita-se muito Israel. Então, a gente sabe que, como as 12 tribos, né, dividida, 10 tribos de Israel e as 2 tribos de Judá, a gente sabe que Israel, se você vai ler aí o Velho Testamento, Israel, o pecado de Israel, digamos assim, era muito mais elevado do que de Judá, né? Os reis que passaram por Israel, muito mais perversos do que Judá. Mas os pecados das duas, né, desses dois, Israel e Judá, eram os mesmos, né? Deus está chamando ao arrependimento tanto um quanto o outro, tá? Só para a gente, para ficar claro a respeito desse livro no geral, ok? Ezequiel, profeta de Israel, teve o seu chamado no 5º ano que o rei Joaquim ele estava preso. Então, justamente no cativeiro, né, do rei, foi quando Ezequiel teve aí o seu chamado. O contexto, né, do livro de Ezequiel mostra que para ele foi uma surpresa, porque não era algo que ele estava esperando, que ele estava querendo, embora ele tivesse toda a qualificação espiritual para estar nessa posição, não era algo, né, que estava no coração dele, conforme a gente vê o contexto no livro. Né? Mas, claro, se ele tinha esse preparo e essa, como poderia dizer, estava qualificado espiritualmente por esse motivo, né? Deus o chamou. E Ezequiel, então, ele foi como 7 vezes levado pelo Espírito Santo, e a gente vê logo isso nos primeiros livros de Ezequiel, quando ele vai contando as coisas que se passaram com ele. Ele não discursa somente contra os falsos profetas, mas Ezequiel também discursa contra os príncipes e os sacerdotes que violavam, digamos assim, tudo aquilo que a lei exigia, né? Não eram pessoas que estavam verdadeiramente fazendo aquilo que Deus exigia, que Deus esperava deles, né? Eram pessoas que faziam, né, davam ali aquele seu jeitinho, eram pessoas que não estavam comprometidas com o reino de Deus. Fazia de qualquer jeito e fazia para ter vantagens. Então, Ezequiel, ele está justamente colocando aí o dedo na ferida desse povo, e não somente dos falsos profetas, né? Mas aí no caso entrou todo mundo na panela, né? O negócio estava feio naquela época. Ezequiel não era um homem qualquer, pelo contrário, ele era um homem que entendia muito bem, tanto do contexto político, militar, social, né, aonde ele estava inserido. Ele sabia das coisas como elas aconteciam
ele sabia o que se passava, ele era um homem que estava antenado, né, com as coisas que aconteciam aí ao seu redor. Né? Ele sabia o que era certo, ele sabia o que era errado, ele sabia o que ia, né, de acordo à vontade de Deus e o que não ia de acordo à vontade de Deus. Era um homem que estava preparado, que tinha conhecimento. Interessante é que ele profetizava não somente contra os seus, mas também contra os países, né, vizinhos. E aí, no caso, vinha Amon, Edom, Egito, e tudo isso você vai ver aí na segunda parte. Né? Então, ele estava tinha uma consciência muito grande das coisas que ocorriam, não somente dentro, mas também fora, ao redor. Será que nós somos assim? Será que nós temos essa consciência do que está acontecendo ao redor do mundo? Né? Será que a gente está somente, né, com a nossa visão no nosso, como diz Arraial, né, ao nosso redor, mas a gente não está antenado às coisas que acontecem no mundo, né? Ezequiel era assim. E aí também fica para a gente, né, uma lição. A gente tem que ver tudo como uma coisa só. Né? O que é que está acontecendo? Inclusive, como Ezequiel chega a ser um livro, né, profético, apocalíptico, né? Então o que é que a gente percebe daí? A gente percebe quando Jesus fala, né, olha, fiquem atentos com o que está acontecendo, quando vocês ouvirem falar de terremotos, de violência, de guerras, né? Às vezes a gente pensa, aqui tá tudo tranquilo, aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui nosso país é maravilhoso, né? Mas a gente tem que, quando Jesus disse, olha, fiquem atentos, observe o que está sendo falado, o que está acontecendo por aí, é que está acontecendo ao redor do nosso país, muita coisa que tem a ver com as profecias. Então a gente precisa sim estar antenado, porque tem acontecido terremotos, tsunamis, furacões, guerras, a violência cada dia maior, a falta de amor, a falta de empatia, né? O amor se esfriando dentro das próprias comunidades religiosas. Então são coisas que a gente precisa sim estar antenado, observar o nosso coração, a nossa vida, a nossa relação com Deus. Né? Então, fica a dica, né? Nessa lição, a gente vai aprender muita coisa que tem a ver com tudo que aconteceu na época de Ezequiel e que está acontecendo hoje. Uma outra informação também é que houve 3 deportações do povo para a Babilônia. Daniel foi numa das primeiras, Ezequiel foi numa das segundas, tá? E lembrando que Ezequiel era contemporâneo também de Jeremias. Ezequiel, a palavra dele veio justamente nesse período de exílio, como também Daniel. Né? Então, o que eu quero colocar para você é que a situação não estava maravilhosa, não era uma situação boa, né? Cômoda. Pelo contrário, nesse momento difícil, né, em que ele estava distante, que eles estavam, né, tinham sido levados para uma outra terra, como presos, né? Então ninguém está satisfeito, ninguém está feliz, ninguém está contente com a situação dessa, mas era justamente aí, e justamente passou, por quê? Por causa do pecado do povo. Deus fez com que isso ocorresse na vida do povo, para eles despertarem, para eles acordarem. E Ezequiel, ele tinha esse objetivo de ser essa voz, né, que faz com que o povo, né, tome uma consciência, desperte, acorde, né, que tenha ânimo, que tenha esperança. Então era assim, né, o objetivo de Ezequiel quando ele estava colocando era justamente esse, né, animar o povo, né, fazer o povo acordar, né, para essa realidade. Ou seja, encorajar os cativos nesse momento tão difícil. Então, basicamente, na primeira parte, né, os oráculos que ele recebe, porque ele sempre diz que veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Então, é quando ele fala aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, nessa primeira parte, a gente vê que Ezequiel está aí falando e advertindo ao povo, né, chamando o povo a uma atitude. Já essa segunda parte, ele já move o olhar dele para os arredores, né, para os povos vizinhos ali,
Amon, Moabe, Edom, Tiro, Egito, enfim, aquelas cidades ali que são circunvizinhas, né? Então também chega a mensagem do Senhor para esse povo, ou seja, o povo que não era reconhecido povo de Deus, né? Interessante. Bom, e a terceira parte que começa a partir do capítulo 33, que fala justamente sobre a queda de Jerusalém, né? A derrota, fala sobre a parábola do Atalaia e, claro, termina o livro, né? Inclusive depois daquele famoso capítulo 37, que fala sobre a visão dos ossos secos, né? O vale dos ossos secos. E claro, né? A redenção do povo, a visão do novo templo. Então é algo assim bem, né? Glorioso, grandioso, como termina aí o livro de Ezequiel. A sinopse: o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, do capítulo 1 a 24, a segunda, de capítulo 25 a 32, e a terceira, do capítulo 33 ao 48. Nosso segundo tópico é sobre o profeta, a identidade e a procedência. Aqui eu destaquei que o seu nome hebraico não sei pronunciar, pessoal, mas o significado é fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. E aí você vai ver logo no iniciozinho de Ezequiel, no capítulo, né, no primeiro capítulo, no versículo 3. Ezequiel, né, no caso, ele esteve aí servindo nessa posição por uns 22 anos, né, quando Deus o chamou. Por mais que não fosse algo que ele estava esperando, mas ele se colocou aí diante do Senhor. Uma das frases que você vê aí no livro de Ezequiel é quando Deus diz que vai fortalecer o rosto de Ezequiel contra o rosto daqueles que ele vai, né, falar, vai pregar. Ou seja, de Ezequiel, no caso aí, ele tinha, como eu falei a princípio, né? Ele tinha essa força de Deus. Ele não foi na força do homem, ele foi na força de Deus. Deus falou, justamente, eu vou fortalecer o seu rosto contra o rosto deles, né? Deus vai dar essa autoridade, vai dar essa capacidade, e é isso que o Senhor faz com você, é isso que o Senhor faz com qualquer um que queira, né, se colocar aí nessa posição de falar, de anunciar o Evangelho. Amém? Como eu disse, né, sobre Ezequiel, Jeremias e Daniel. Então é interessante que enquanto Ezequiel estava aí no meio dos exilados e, né, tinha essa função, Daniel, ele estava também ali, mas ele estava servindo na corte do rei Nabucodonosor. E, né, Jeremias também profetizava para ajudar, né, no meio aí do povo de Jerusalém. Nossa segunda sinopse o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. E aí a gente vai para a nossa terceira, que diz, né, sobre o Atalaia. E aí nós temos 4 tópicos: Atalaia, o fim dos dias, o filho do homem e o Atalaia sobre a casa de Israel. E aí eu destaquei aqui para nós a respeito do Atalaia, que eu já comentei, mas aí vou falar rapidamente. Significa guarda cuidadoso, vigilante, aquele que guarda, aquele cujo dever é vigiar ou guardar uma cidade ou um campo de colheita, especialmente à noite. Vemos a função do Atalaia lá em 2 Samuel, no capítulo 18, no verso 24 a 27, que eu vou ler assim agora para você aqui. 24 a 27, 2 Samuel. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, à sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Então, basicamente, você vê aí, né,
o atalaia, o sentinela, comunicando aquilo que passava, né? Aquele que estava ali observando, que estava atento. E é justamente isso que a gente vê. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso segundo tópico, que diz, né, que o profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, que é justamente a visão da glória de Deus. O que acontece aqui é interessante, porque aqui o profeta, ele teve um período de 7 dias, depois desse impacto da presença de Deus, da glória de Deus na vida dele, né, que veio com aquele poder. Ele precisou aí para essa recuperação, para saber aquilo que Deus tinha para a vida dele, aquilo que Deus queria. Ele precisou de 7 dias, né, para colocar todas as suas emoções aí em ordem, para meditar, para estar tranquilo outra vez, para receber de Deus aquilo que ele precisava, né? Então a gente pode observar isso aí logo no primeiro capítulo, que é justamente quando inicia aí esse chamado de Ezequiel. E aí, pessoal, a gente vê aqui também que Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas Deus, ele usa aí uma frase que você vai ver várias e várias vezes, que é filho do homem, né? Aí no verso 17a, eu coloquei aí esse trechinho, mas é justamente essa expressão que você vai ver, filho do homem, em hebraico. Ben Nadam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Então, no decorrer de todo o livro, 93 vezes. E só no capítulo 3 você vai ver 6 vezes filho do homem. No quarto, a gente vai ver que Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. E aí está no capítulo 3, no verso 7. Ou seja, como eu já coloquei, né, precisou vir esse exílio, esse momento difícil, para ver se o povo de Israel, né, se voltaria. Mas Deus, a gente sabe que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele sabe todas as coisas. E ele já sabia. No entanto, o povo precisava passar, né, por esse tempo, por esse momento, né, para que justamente pudesse entender, né, enxergar e buscar a presença de Deus em sua vida. E o interessante é que, por exemplo, Ezequiel, né, sabia que ele pregaria a palavra, mas que ele não teria o resultado que nós esperamos, né? Muitas vezes aconteceu essa semana mesmo de eu conheci uma pessoa, né, evangelizando na rua. E então fiz amizade, fiquei escutando ali aquela pessoa e escutando ela e esperando de Deus um momento para pregar a palavra, né, para falar de Jesus. E acontece que ela aceitou, né, ouvir falar de Jesus e marcamos um outro encontro. Eu fiquei muito feliz. E então o que aconteceu foi que nesse segundo encontro, né, eu falando novamente de Jesus e fiz um apelo para ela. E ela disse que ainda não estava preparada, né? Então, às vezes, você vem como como você é uma pessoa cristã, você acha que, poxa, a pessoa vai aceitar, a pessoa vai ficar feliz, a pessoa vai querer participar com você, né? Dessa presença do Senhor. E muitas vezes a gente fica decepcionado, né? Porque não é assim. E aí, quando eu estou fazendo esse estudo desse livro, né, de Ezequiel, a gente vê justamente isso. A gente não tem que estar, né, imaginando, não imaginar, a gente imagina e a gente espera, mas a gente não pode ficar frustrado se o outro não recebe a Jesus, se o outro não aceita Jesus, né? O que a gente tem que fazer é pregar. O que a gente tem que fazer é alertar, é falar do amor de Deus. No entanto, eu ainda não estou como eu poderia dizer, né, com a batalha perdida. Por quê? Porque ficou a porta aberta para que eu possa fazer o estudo bíblico, porque foi justamente o que eu coloquei. Você aceita que eu possa ser sua professora, que eu possa ensinar a palavra de Deus, já que você disse que você não conhece muita coisa? E essa senhora disse então que sim, né? Então a gente provavelmente vamos estar aí que eu não vou largar ela, né? E a gente vai poder, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, como eu disse a princípio, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, né? É ele quem vai à frente, é ele quem faz, é ele quem convence. Você
só tem que pregar a palavra. E Deus é que vai fazer a obra, porque a honra e a glória não é para nós, não é para mim, é para Ele. É o Espírito Santo de Deus, né? Que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, a gente não tem que se vangloriar de nada, a gente só tem que falar. Então, eu fiquei muito assim, às vezes a gente vê, né, que Ezequiel, ele fez tudo o que fez, e se você lê o livro, se você conhece todo o livro de Ezequiel, você vê como Ezequiel atuou, e o povo aí, né, como a gente acabou de ver, não foi um povo que tinha um coração, eu vou me render, eu quero, né? Então é algo muito pouco a pouco, devagarinho, e a gente tem que confiar no Senhor, simplesmente fazer a nossa parte, pessoal. Então é por aí, né? E aí, no Ezequiel 2, no verso 5, essa frase, né, que a gente lê aí, que hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, muitas vezes, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós estamos em um meio, né? Nós estamos no trabalho, nós temos uma vizinhança, nós temos amigos, e esses amigos e essas pessoas não sabem que você é um crente, que você é um cristão, né? Você passa-se por aquele agente secreto, né? E a gente não é agente secreto, né? Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, e ainda não era cristã, eu tive um namorado, né? E ele era crente. E eu não sabia que ele era crente. Mas o amigo dele que me convidou para ir para a igreja, e ele estava lá. E aí depois eu fui, né, atentar. Eu pensei, meu Deus, ele era cristão e eu nunca fiquei sabendo. Ele nunca me disse nada de Jesus. E se não fosse esse amigo, eu não estaria aqui hoje, né? Porque nesse dia mesmo que eu fui à igreja, foi o dia que eu aceitei a Jesus. E estou aqui até hoje para a glória de Deus. Então, pessoal, é assim que acontece. Precisamos falar e ter essa frase, hão de saber que esteve aqui, né, uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, um cristão, uma cristã, amém? E aí a gente vai para a nossa sinopse que diz, atalaia significa lugar alto, era a função com propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. E aí a gente vai para a nossa última, que diz, sobre a casa de Israel. E aí nós temos 3 subtópicos, que é a responsabilidade do ímpio e a extensão da nossa responsabilidade. E aí eu destaquei aqui para você que a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. E eu acho que essa pequena experiência que eu coloquei para você já quer dizer tudo, né? Nós, eu, você, cada um temos a nossa responsabilidade diante de Deus, né, e diante do outro, para que o outro depois não diga, meu Deus, ele era crente, eu não sabia, ela era cristã e eu nunca fiquei sabendo, né? Essa pessoa se converte, glória a Deus que se converta, mas depois vai dizer, poxa, que tristeza, ela nunca me falou de Jesus. E foi esse sentimento que eu tive, né, nessa época, ele não me falou de Jesus. Bom, Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Versículo 27. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que foi também a expressão que eu já falei bem no iniciozinho do vídeo, né? A gente só tem que falar e o outro que escute, né? Que não fique sobre você. Poxa, você podia ter falado e você não falou. Você poderia ter dado um folheto e você não deu. Às vezes você pensa, poxa, mas eu vou dar só um folheto. Pois dê o folheto, porque o folheto tem uma mensagem. Você não sabe o que vai acontecer. Às vezes aquela pessoa lê o folheto e aquela palavra toca no seu coração, né? Nada, tem ali um carimbo da igreja, a pessoa por algum momento, né, da vida, poxa, eu vou a essa igreja, eu vou ver o que acontece. Mas não é que ele vai ver o que acontece, é que o Espírito Santo mesmo já está levando ele a essa posição, né, a esse desejo. Porque o que acontece é que nós saímos de Deus e a nossa alma, o nosso espírito, ele só vai estar tranquilo na hora que esse homem, que essa pessoa voltar para casa, né? Voltar para o lugar de onde ela saiu, ou seja, de Deus. Porque toda a origem de tudo vem de Deus. Muitas vezes a gente, né, tá buscando, e como a gente já viu nas lições anteriores, né, como as pessoas vão buscando
tantas religiões, né? E aí as religiões que têm a ver com a natureza, né? Com estar aliado à natureza, porque Deus está na natureza, porque Deus está nas coisas, porque Deus está no outro, mas não vai diretamente a Deus, não vai diretamente a Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, as pessoas estão sempre buscando desculpas, mas elas não vão direto ao ponto, né? Então aí é que está o problema da humanidade. E a gente só tem que falar e esperar Deus agir. Porque Deus está agindo, como diz aquela música, né? Uma música famosa que estão cantando por aí, né? Mesmo que eu não esteja vendo, Deus está obrando, né? Amém. Deus está obrando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, por mais que você queira algo, que você esteja aflito com algo ou aflita com algo, acredite. Lá em Isaías 64:4 diz justamente isso: o Deus que não dorme, o Deus que você dorme, eu durmo, eu me canso, você, mas Deus não. Ele está trabalhando. A questão é que é tudo no tempo certo. É como uma dinâmica que eu tenho aqui. Eu vou até deixar essa dinâmica aqui, né? Que fala sobre a paciência. Precisamos ter paciência. E às vezes a gente escolhe não aquilo que demora mais, né? A gente escolhe logo, a gente quer ir direto ao ponto. E aí a gente às vezes come aquilo que não é gostoso, que é aquilo do fazer agora, né? Não saber esperar e aí depois acaba sofrendo, né, pessoal? Então a gente precisa saber ter paciência, porque Deus está obrando na sua vida, amém? A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho. Isso aqui também é algo muito interessante. Por quê? Porque quando a gente está pregando para o outro, falando de Deus para o outro, tem aqueles que estão aqui ao nosso redor, aqueles que já conhecem Jesus. E aí, novamente, eu lembro para você, como uma das cartas, né, de Apocalipse, que diz: arrepende-te, lembra aonde você caiu. Ou seja, era uma pessoa que estava caminhando com Deus, mas caiu. E aí o Espírito diz, né, lembra de onde você caiu, se arrependa e volte ao caminho. E muitas vezes o lembrar, o se arrepender, tem a ver comigo também, que conheço aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, e tô vendo que ele está indo para o caminho errado. Ele é uma ovelhinha ali, né? Às vezes os novos, né? E às vezes os antigos também, né, gente? Porque não tem essa coisa de tempo. E aí o que ocorre? A gente, você já conhece Jesus, deixa para lá, deixa fazer o que quer. Mas não é chamar de qualquer jeito, é se aproximar, é tentar ser amigo, é tentar entender, é tentar escutar, porque outro dia mesmo eu estava vendo, né, uma frase que eu achei super interessante, que dizia assim: tem cursos de oratória, né? A pessoa tem que saber falar bem, como se postar, como se dirigir ao outro, as palavras que tem que usar, né? Aqueles que são professores, pastores, pregadores, oradores, né? Cursos de oratória, mas não tem curso de escutatória. Então, ou seja, as pessoas não querem escutar, né? Elas querem falar, mas elas não têm tempo nem paciência para escutar. E muitas vezes, quando você escuta o outro, você consegue escutar, pessoal. Não é olhar para a cara do outro e ficar assim, pensando, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer não sei o quê. Não é assim. É escutar de verdade. É olhar para o outro. É ver o que o outro está passando, inclusive nas entrelinhas. Não, é complicado isso. Porque quando você se interessa pelo outro, quando você escuta o outro, você vai saber o que responder. Você vai saber como ajudar. Você vai saber em que direção orar. Você vai saber, né, o que o Espírito Santo de Deus quer para essa vida, para essa pessoa. Então, é muito importante. Só que não existe curso de escutatória, né? Agora eu que estou falando aqui com você. Então, comece a ouvir, a escutar, a entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, porque seguramente eu te digo, o Espírito Santo de Deus vai te abençoar. Você vai saber amar essa pessoa a ponto de que essa pessoa consiga parar e entender que ela não deve seguir o caminho dela e que Deus está em você para abençoar a ela, né? Então é assim que as coisas funcionam, pessoal.
Vamos pedir essa sabedoria do Senhor, né, para que Deus coloque no nosso coração como tratar o outro, como cuidar, como se aproximar, como abraçar o nosso irmãozinho. Não vamos deixar essa ovelhinha escapar, né? Tão difícil, né? A gente pregar para alguém e essa pessoa vir na direção de Jesus. E aí quando essa pessoa está aqui, às vezes por um desleixo meu, por uma falta de amor, por uma falta de cuidado, por uma falta de atenção, de um escutar, né? Então a gente precisa amar o outro, entender por que o outro está fazendo isso, né? Não é chutar o outro, sabe? Empurrar o outro mais ainda para o precipício, não. É abraçar o outro, é tentar aproximar. Você que é líder, né? Eu passei por uma experiência, e eu vou contar aqui, uma jovem que estava em uma festa, né? Ela é da igreja, ia ter um seminário, um congresso de jovens, e a líder desses jovens, né, viu a foto dessa outra pessoa, né, dessa menina, 22 anos, que estava numa festa aí que não estava bebendo, não estava fumando, que ela não faz nada disso, mas tirou uma foto, né, e colocou lá no Instagram. A líder viu e simplesmente, como se diz, né, barrou. Ela chamou a líder para pegar a camisa dela e a líder disse: não, você não vai vir mais para o congresso. Por quê? Ah, porque a gente decidiu que você não vai. Não chamou, não procurou saber, não abraçou, não conversou, não fez nada. Simplesmente essa jovem, né, participou do congresso, mas foi como, né, foi porque ela quis ir. Mas não por essa líder, não porque essa líder se colocou verdadeiramente como uma líder, como um Jesus que ama, porque sempre que você está numa liderança, você tem que se ver como Jesus, né? O que faria Jesus no seu lugar? Será que empurraria? Não, deixa lá, deixa. Não. Por que essa jovem está aí? Vamos chamar ela, vou conversar, vamos escutar, vamos abraçar, vamos amar. Não vamos. Vamos fazer isso. Vamos agregar e não jogar mais essa pessoa, né, para se afastar de Deus. Porque uma coisa eu te digo, não foi amor. E tudo que você faz, mesmo que você esteja na posição de líder, né, líder, aí quando você está nessa posição, você acha que pode tratar o outro de qualquer forma. Mas se você não ama, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, tudo que você faz não funciona para nada. Então vamos parar e pensar, por que eu estou na posição que eu estou? E mesmo que você não seja líder, mesmo que você não esteja diante dos homens como líder, atue como um. Atue como um, porque você não precisa de auditório, você não precisa de ninguém que esteja te observando. Você só precisa de um observador, de alguém que está no auditório, Deus. É esse que precisa te ver. Aonde você estiver, com quem você estiver, e principalmente porque ele vê aqui. Então, se você é líder, começa a pensar se você tem agido como Jesus, tá? Pessoal, nossa sinopse. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Amém? E aí, então, vamos tratar com amor. Vamos com esse amor, porque às vezes a gente pensa, né? Tem que falar tudo para essa pessoa, que essa pessoa tá... Mas tudo que você tem que falar para o outro, você pode falar com amor. Você pode ganhar o coração daquela pessoa, né? Então, pessoal, não desiste, não desanima, tá? Não pense que você, eu não fazia isso, eu não agia assim. Não tem problema, tá? O que acontece é que a gente tem que lembrar onde eu caí, aonde eu posso melhorar, como eu posso melhorar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amém? Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa conclusão e ao final eu deixo aqui as dinâmicas para você, tá? Conclusão, nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta, quer ouça, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem, é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá as nossas dinâmicas? Hoje trazendo aí uma dinâmica que fala a respeito de dons. O que é que você vai precisar para essa dinâmica? Anota aí. Você vai precisar de 2 tesouras e você vai precisar de 4 desenhos. Só que você vai fazer o seguinte,
você vai dividir em dois, tá? 2 desenhos para uma equipe e 2 desenhos para a segunda equipe, sendo que os 2 desenhos precisam ser idênticos para cada um. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro par de desenhos, você tem aí uma flor e uma igreja. No segundo, você tem que ter uma flor e uma igreja, ou seja, os mesmos desenhos, para que não haja desculpas. Bem, e aí, o que é que você vai fazer? Dividiu a sua turma em duas. Você então já deu um par de desenhos para a turma A, outro par para a turma B. O que você vai fazer com as tesouras? Você vai entregar as 2 tesouras para uma das equipes. Digamos que seja para a equipe A. Sim, você já percebeu aí que vai ter a maior briga, né? No bom sentido. Porque não tem lógica, né? Como? Eu tenho que cortar o desenho na linha. É o que você vai falar para a turma. Vocês vão recortar o desenho que eu dei para vocês na linha. E a gente não tem tesoura? Não importa. Cada um vai fazer o seu melhor. É o que você vai dizer. Dá um tempinho aí para eles recortarem o desenho que você deu. Claro, os que vão estar com a tesoura vão estar dividindo a equipe deles e vão cortar na linha com muita facilidade, com muito mais rapidez. A outra equipe, consequentemente, vai demorar um pouco mais e não vai ficar perfeito, porque, obviamente, eu creio que eles vão tentar recortar aí com a mão, né? Cortando ali e tentando recortar o mais próximo da linha possível. Depois que terminou essa dinâmica, que você já deu tempo, que a primeira turma da tesoura já terminou, aí você vai falar para eles a respeito dos dons. Você vai falar para ele como é importante que a igreja esteja alinhada com cada pessoa dentro do seu papel, desempenhando o seu dom, o dom que Deus entregou a cada uma. Porque quando a igreja não está desempenhando da maneira correta os seus dons, é isso que acontece. A igreja, ela não flui, ela não acontece da melhor maneira possível, que é justamente a turma que está, né, tentando aí, se esforçando para fazer com as mãos, cada um tentando fazer o seu melhor, mas eles não têm a ferramenta adequada, como a da turma A, que tem aí a tesoura e, obviamente, faz com a maior facilidade, porque quando nós exercemos o dom que Deus nos deu, quando estamos no lugar certo, com toda certeza fazemos da melhor maneira possível, da melhor forma, com muita facilidade. Então, gente, uma dinâmica super fácil, vou deixar alguns versículos aqui para vocês seguirem aí, para facilitar o trabalho de vocês. Uma dinâmica top. E ela trata-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí você vai precisar de uma peneira e de um pote com água, tá? E aí, o que é que você vai fazer aí com a sua turma? Você vai chamar um voluntário, ou se você tiver aí, né, mais do que uma peneirinha, por exemplo, se você tiver 3 peneirinhas, 3 voluntários, porque tem uma historinha que você precisa contar, tá certo? O que você vai fazer aí? Você vai chamar os 3 voluntários, entregar para eles uma peneirinha, coloca uma bacia com água e aí você vai pedir para eles tentarem encher a peneira com água, tá? Mas baseado em que, Sandra? Isso. Então, como que você vai fazer? Você vai contar uma história de um pastor que tinha aí seus 3 jovens, né? Que estavam assim meio como que questionando a Bíblia. Lá em Efésios 5,18, a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. E era isso que eles não estavam conseguindo entender. Como enchei-vos do Espírito Santo? E aí o pastor então chamou esses 3 jovens, entregou uma peneirinha
e falou para eles, né? Vão lá no rio e coloquem a água na peneira. Passado um tempo, claro, né, pessoal? Como é que você vai colocar água na peneira? 2 jovens foram embora, não conseguiram. E aí ficou apenas um, né? E lá tentando, e tentava, e não conseguia. Mas né, os 2 que foram logo, que não aguentaram, eles disseram assim, o pastor deve estar louco, né? Porque como é que eu vou segurar água na peneira, né? Não tem como segurar, não fica, não tem jeito. Enchei-vos do Espírito. Como assim? Água na peneira, água... Não tem, não faz sentido. Mas aquele último jovem que ficou ali, o pastor ficou com pena dele. E foi lá falar com ele e disse, meu jovem, e aí? E aí o jovem falou para o pastor, né? Pastor, não tem jeito. Meus 2 amigos foram embora e disseram que não tem jeito, que o senhor tinha que estar louco para dizer que pode segurar a água na peneira, né? Para significar enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? E aí, passado esse tempo, o pastor falou, realmente, não tem jeito, não tem como você colocar água na peneira. E realmente isso aqui não tem nada a ver com enchei-vos do Espírito. Mas tem uma solução para você deixar realmente a peneira cheia com água, ou seja, se encher do Espírito Santo. Sabe como? E aí o pastor falou, você não tem como mergulhar a peneira e encher a peneira com água, mas você tem muito bem como encher a peneira simplesmente mergulhando a peneira no rio, mergulhando a peneira na água, e aí sim ela vai estar cheia. E aí é isso que representa, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar mergulhado nele. Espírito Santo. Só assim você vai ser cheio, quando você estiver mergulhado no Espírito Santo. É isso que você vai fazer aí na sua turma, e não esqueça, né? A princípio você vai deixar isso aqui escondido, tá? E só depois é que você vai revelar. Assim sim você consegue ser cheio do Espírito Santo. E como? É justamente você estar aí buscando dele, na palavra dele, em oração, com os irmãos, com os dons, né? Não escondendo, não guardando, mas colocando os dons a serviço da igreja, colocando situações de pecado para que o Senhor esteja tirando você desse meio, ou seja, para que você esteja sendo limpo do pecado, porque não tem como você estar mergulhado no Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo e estar vivendo em pecado. Não tem como. Quanto mais você mergulha no Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais santificação, mais pureza, mais de Deus você se parece. Então é isso que você vai fazer aí na sua turma. Gostou? Então já deixa aí o seu like, compartilha e faz o seu grupo. Se você fizer, me conta aqui nos comentários. E me segue lá no Telegram, no Instagram, amém? Bom, pessoal, é isso. Gostou? Se você gostou, não esquece, deixa a sua curtida aí que eu não pedi. Compartilha, comenta e com certeza quando você compartilha, você abençoa aí, olha, um monte de gente, hein? E sem contar que você abençoa aqui a minha vida e a sua também. Tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço, fica com Deus, beijos e até a próxima. Bye, bye.